Bom, fazendo uma rápida recapitulação, a gente viu, em primeiro lugar, que os dons são espirituais e não apenas do Espírito Santo. Por que a gente está destacando isso algumas vezes? Para a gente entender a ação do Deus triuno, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, agindo de maneira plena desde a história da criação. Então nós temos o agir de Deus de uma maneira completa na vida de Israel, na vida da sua igreja, na vida do povo de Deus. E esta ação, ela passa primeiro pelo ser. Então nós precisamos ser seres espirituais, nascidos de novo. Quando é que acontece isso? Foi a nossa primeira lição. A gente viu quando a gente aceita Cristo, quando nós cremos na pregação, cremos na palavra de Deus, nós somos imediatamente batizados no Espírito. O próprio Senhor Jesus é que exerce esse batismo. João diz que o batismo nas águas é o batismo do arrependimento. O chamado batismo no Espírito, no fogo de Deus, ele é exercido pela pessoa do Filho. O próprio Cristo nos batiza. Na semana passada, a gente se aprofundou um pouco mais nessa questão da autoridade, nessa questão da ação propriamente dita do Espírito na vida do novo convertido, na vida da pessoa que nasceu de novo. E nós vimos de maneira muito clara que o primeiro dom que Deus nos dá é o dom do Espírito, é o dom da vida. Quem tem o fôlego de vida tem um fôlego que veio de Deus. Quem nasceu de novo tem o Espírito Santo, foi batizado por Jesus, tem a nova vida, que também é a ação do Espírito Santo de Deus. E hoje a gente vai meditar um pouquinho sobre a chamada diversidade. A gente vai ver a ação múltipla de Deus e como muitas vezes, equivocadamente, eu e você temos restringido, temos limitado, temos tentado colocar Deus numa caixinha. Então, primeiro slide aí, meu amigo Juliano, a gente tem 2 textos, e eu vou fazer, não, na verdade no primeiro slide tem um texto, o texto de João 3, versículos 7 e 8, e diz o seguinte: não te maravilhes, a gente viu isso na primeira lição, Jesus conversando com Nicodemos, não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer. Se você puder aí, você que faz a sua anotação, você que tem o seu caderninho, anota essa parte aí. O vento assopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Então há um agir do Espírito Santo que não nos é controlado, a gente não entende, a gente não limita, a gente não controla, apesar de uma série de pessoas acharem que é possível controlar a ação do Espírito, é possível limitar, delimitar a ação do Espírito. Olha, o Espírito faz assim, não, o Espírito faz assado. E é mais barato que as pessoas falam de um jeito, com cara assim de erudição, com cara de autoridade, e se a gente dorme nesse barulho, a gente acaba acreditando que o Espírito Santo está limitado à cabeça do ser humano. E a gente lê livros, compêndios, inclusive de teologia, etc. e tal, e a gente acaba achando que o Espírito Santo pode ser limitado a um compêndio de livros. A ideia da enciclopédia, quando ela surge ali em meados do século XIX, já é uma doença do ser humano, né? Você querer colocar todo o conhecimento numa coleção de livros. Já é um devaneio, uma doença, de você achar que é possível você pegar todo o conhecimento humano, e a gente está falando de milhares de anos, de milhões ou bilhões de cabeças pensantes, e a gente quer colocar nos livros. Não bastando essa demência mental que a gente tem de querer colocar o conhecimento humano, a gente ainda quer pôr o conhecimento de Deus. A gente quer colocar Deus numa caixinha, como se Deus só pudesse fazer desse jeito. Porque Ele fez na minha vida, é obrigado a fazer na vida do outro do mesmo jeito. E a gente limita a Deus. No slide número 2, no 3, a gente tem as colunas que a gente viu lá no início, no nosso primeiro encontro. Então, quando a gente fala dos dons, em primeiro lugar, são espirituais e não para carnais,
para a gente que nasceu de novo. Os dons têm um propósito. O objetivo de Deus é o aperfeiçoamento do cristão individualmente e da sua igreja, do seu corpo coletivamente. E a terceira coluna, que é importantíssima, é que os dons ocorrem a partir da soberania de Deus. E o texto que eu escolhi aqui é o de 1 Coríntios 12, 11, que diz o seguinte: conforme o seu plano eterno, é a soberania de Deus. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente como ele quer, como ele agrada, como lhe apraz. Então há uma soberania de Deus. Mas como que o irmãozinho tem o dom tal e eu não tenho? Eu sou melhor do que ele, eu tenho mais tempo de igreja do que ele, eu tenho mais tempo de batismo do que ele. Querido, tem nada a ver uma coisa com outra. O Espírito age como lhe apraz, como lhe agrada. Há uma soberania de Deus. Deus faz do jeito que ele quer, na hora que ele quer e com as pessoas que ele quer. Deus escolhe uns para isto e outros para aquilo. Vamos avançar, que hoje tem bastante coisa. 2 textos aí, para a gente meditar. O que foi? Tem pergunta aí, Juliano, já? Isso, vamos para o 4. Meu, tá mó barato aqui, que tem alguns irmãos também ajudando, e tudo de máscara, assim, né? O Juliano ficou até bonitinho, ficou legal, Juliano, gostei desse novo visual aí, ficou mais agradável. Mas vamos lá. 2 textos, um no Antigo Testamento e um no Novo, para a gente entender que essa dificuldade, ela vem desde sempre. Paulo e Jó são 2 personagens, e a gente pode incluir Salomão nessa lista, podia ter citado um texto aqui, acabei nem colocando. Mas Paulo, Jó, Salomão são personagens inteligentíssimos, que têm um nível de sabedoria que excedia a geração deles, e talvez por causa dessa sabedoria humana, em algum momento eles se acharam no direito de questionar a Deus. Quando você pega o texto de Jó, Jó faz uma série de perguntas a Deus. Paulo também, principalmente antes da sua conversão, com toda a sua cultura judaica, romana, grega, com toda a consciência e o conteúdo mesmo filosófico que Paulo tinha, ele se entende que poderia questionar a Deus. Ambos questionam, ambos chegam na mesma conclusão, que a sabedoria de Deus excede em muito o nosso entendimento. E Paulo vai dizer assim: porque quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi que lhe foi seu conselheiro, quem deu ideias a Deus? Quem deu sugestões a Deus? Quem palpitou alguma coisa para que Deus agisse da maneira com que Deus agiu ou age? Jó vai dizer: quem pôs a sabedoria no íntimo? Ou quem deu à mente o entendimento? A gente já está no finalzinho ali da história de Jó, dos embates de Jó com Deus, e Jó começa a diminuir o seu ímpeto, a sua soberba, e ele começa a dizer assim: olha, na verdade a coisa é diferente do que eu imaginava. Jó faz um monte de questão a Deus, porque ele se achava justo. Quando Deus começa a mostrar alguma coisa da grandeza dele para Jó, Jó vai diminuindo, e entende que a sabedoria, o entendimento, todo o conhecimento vem do próprio Deus. Vamos avançando. Quando a gente chega nessa conclusão de que a sabedoria de Deus é maior do que a nossa, que a sabedoria de Deus é melhor do que a nossa, que mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo, eu preciso crer que Deus está fazendo algo fantástico, vale a pena a gente, pelo menos, analisar alguma coisa do que Deus fez e já mostrou. Veja, há coisas que Deus fez e já mostrou, está no mundo visível. Há coisas que Deus já fez e não mostrou, está no mundo oculto, no mundo invisível, no sobrenatural. Há coisas que Deus ainda não fez no nosso tempo, na nossa geração. Na eternidade tudo está consumado, mas Deus ainda não revelou a nós. Daquilo que Deus já revelou, nos dá pequenos insights, como a gente viu no texto inicial aqui do Evangelho de João capítulo 3,
que Deus é absurdamente criativo. Que Deus faz as coisas de maneira múltiplas, de maneiras diversas. Não dá para limitar. Aí no slide próximo, eu coloquei a ação do Trino Deus. Nós temos Deus agindo, por exemplo, na criação. O Elohim, o Trino Deus, o Deus múltiplo, o Deus triuno. Façamos. Então os três estão envolvidos no processo da criação. Quando a gente diz façamos, o que foi feito? Deus criou uma série de coisas muito diversas entre elas, muito diferentes, e que merece a nossa atenção para a gente minimamente entender a grandeza de Deus. Nós vemos na questão do façamos, Deus não criou apenas um tipo de animal, um tipo de fruta, um tipo de água. Deus criou uma série de coisas. Nós temos os ovíparos, os herbívoros, os carnívoros. Nós temos uma diversidade absurda na fauna, mesmo entre eles. Quando a gente pega uma linha de uma única família, os felinos, por exemplo, você vai ter os tigres, os leões, os guepardos, os leopardos, os gatos. Há um nível de diversidade absurda, de cores, de aromas, de sabores. Se a gente for para a botânica, então, ia passar uma vida inteira catalogando aquilo que Deus permitiu que nós conhecêssemos. Ainda tem um zilhão de outras coisas que a gente não conhece. O ser humano, com toda a sua competência, ainda não conseguiu chegar ao fundo dos mares. A gente deve ter outras cores, outros sabores. É um mundo absurdamente diverso. Pensa um pouco nisso. Quando a gente pensa na própria população, hoje 7 bilhões e poucas, milhões, e poucas não, né? 7 bilhões de gente para chuchu, 7 bilhões e meio aí de pessoas, a gente tem gente de tudo que é tipo, jeito e qualidade. E as pessoas se completam entre elas. São tipos diferentes, cores de peles diferentes, de olhos diferentes, de cabelos diferentes, tudo muito absurdamente diverso. Veja, se no façamos, na criação de Deus, já há um nível absurdo de multiplicidade, se há um nível absurdo, animais domésticos, selvagens, mamíferos, répteis, peixes, tem de tudo. Por que, querido? Você acha que no universo espiritual, Deus ia fazer uma coisa de um jeito só e não ia mudar? Pensa, por que você acha? No mundo físico, Deus é criativo. No mundo espiritual, Deus é engessado. No mundo físico, no mundo da fauna, da flora, Deus é divertido. As coisas são divertidas. A gente vê um nível de cores, de sabores, de aroma, mas não, no mundo espiritual, aquela coisa quadrada, chata. Querido, não existe isso. Deus, ele continua sendo criativo, absurdamente criativo, excede em muito a nossa capacidade de entendimento. Há cores, aromas, sabores da parte de Deus, de uma maneira que a gente não consegue imaginar. Deus continua agindo de uma maneira espetacular, inclusive no meio das coisas espirituais que acontecem na igreja. Onde que a gente se perde, querido? A gente tem se perdido porque a gente quer limitar a ação de Deus. A gente quer colocar o fazer espiritual, o fazer da igreja, as coisas do chamado mundo eclesiásticos, e aí entram os dons espirituais. A gente quer fazer de um jeito que a gente entenda, que a gente explique. Querido, quem explica tudo é quem entende de tudo. Quem explica tudo é Deus. A gente não pode limitar Deus. Se você e eu conseguimos explicar toda a ação do Espírito Santo, não é o Espírito Santo. Se eu e você, a gente está estudando sobre os dons, é o terceiro encontro. Quando acabar isso, se a gente souber explicar tudo, não é o Espírito Santo. Porque ele não é limitado à cabeça de ninguém, nem a minha, nem a sua e nem a nossa, coletivamente falando. Então a gente tem pequenos insights e a gente tem que ficar disponível, tem que ficar pronto para o surpreendente de Deus. Deus nos surpreende a tempo e fora de tempo. Vamos para o slide número 6. Há uma sabedoria própria de Deus. Querido, se é própria, é dele.
Há uma sabedoria de Deus. Deus comunica coisas conosco? Sim. O que nós temos de inteligência, de conhecimento, é porque vem da parte de Deus. Só é possível chegar a algum conhecimento de verdade porque existe uma verdade verdadeira. A própria ciência, a própria lógica da matemática. Se não existir um padrão, você não consegue chegar nas demais conclusões. Só é possível chegar nas verdades menores porque existe uma verdade única, absoluta e verdadeira. Essa verdade é a presença do próprio Deus. Ele comunica? Sim. Ele nos permite chegar próximo? Sim. Ele quer? Verdade. Mas, querido, é loucura nossa achar que a gente vai entender o todo de Deus. Vamos ver alguns versículos aqui? Vamos voltar para os nossos dois personagens aqui, Jó e Paulo. Mas vamos primeiro passar aqui por Jeremias. Jeremias 29, 11. É o Senhor que está dizendo: porque eu bem sei os pensamentos que tenho. Deus sabe dos pensamentos dele. Nós não. Deus sabe dos seus pensamentos. Quando José está sendo traído pelos seus irmãos, vendido como escravo aos egípcios, indo parar na casa de Potifar, toda aquela história, em momento algum, José estava achando que aquilo era bom. Tomar chibatada nas costas, ficar preso, aquela coisa toda. Quando chega no capítulo 50, versículo 18 a 20 de Gênesis, José vai entender que tudo aquilo que ele tinha passado já era o agir de Deus. Gênesis 50, principalmente o versículo 20. Ele vai dizer assim, olha, vocês, falando para os irmãos dele, vocês intentaram o mal, mas Deus sempre fez o bem. Como é que José entende isso? Porque tinha passado toda aquela história. Mas no meio da história, a pessoa não está se sentindo, não está entendendo que aquilo é o bem de Deus. Jeremias 29, 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Quem sabe o que é bem e mal é o Senhor. Quem sabe o fim da história é o Senhor. Ele que sabe de todas as coisas. No máximo, querido, eu e você, a gente dá palpite. Vamos ver Jó e Paulo? Olha o que Jó diz. Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Querido, Jó precisou de 40 capítulos. O tempo da história a gente não sabe, mas é um tempo minimamente longo. Não foram horas nem dias que Jó sofreu. Deve ter passado de semanas, talvez meses. Depois de passar toda aquela questão, de toda aquela discussão com seus amigos, Jó diz o seguinte: eu sei que os teus propósitos não podem ser impedidos. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Aí Jó se rende, querido. E eu preciso fazer isso e você também. Olha o que Jó diz. Por isso relatei o que não entendia. A gente fala no fundo de coisas que a gente não entende. Coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Jó diz assim, Senhor, chega. E se você pegar o texto de Jó, se você ler o texto de Jó, você vai ver que a partir ali do capítulo 37, 38 principalmente, Deus faz cerca de 70 perguntas a Jó. Ao invés de Deus responder a Jó por que ele estava passando por aquela questão, Deus faz perguntas. E as perguntas que Deus fez a Jó, deixou Jó constrangido, ao ponto de dizer assim, Senhor, para. Eu entendi, eu não sei nada. Eu estou debaixo do teu conhecimento. Paulo tem uma proposta parecida. Capítulo 1 de 1 Coríntios. Diz assim, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu. Lembra de Paulo? Fariseu, circuncidado ao 8º dia, conhecedor das questões do pensamento, da lei dos romanos, dos gregos. E Paulo vai dizer assim, olha, eu procurei em tudo que era canto. Na sabedoria dos judeus, dos romanos, dos gregos.
e a sabedoria de Deus não é alcançada pelo mundo. Por isso que Deus nos salva não pelo conhecimento, mas pela fé. A gente não conhece a profundidade, a gente crê naquilo que se revela para nós. E o que a gente tem feito, querido? Passa mais uma aí. O que a gente tem feito? A gente tem colocado Deus numa caixinha. E a gente fica nessas questões, né? Por que ou onde que a gente acha que a gente pode conduzir a ação do Espírito? Olha, o Espírito age desse jeito. Venha para o culto tal, no horário tal, às 15 horas tal, porque nesse dia o Espírito vai agir. Da onde que a gente tira essas loucuras que a gente pode controlar o Espírito como se a gente estivesse jogando videogame com controle remoto na mão? Isso é pretensão, soberba, rebeldia, para não dizer demência mental e espiritual nossa. E a gente tem tentado encaixar Deus aí nas nossas caixinhas. No próximo slide a gente vai ter o texto de Números. No capítulo 11 vai dizer o seguinte: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali comigo. Veja, Deus tinha decidido aliviar o fardo de Moisés. Como que Deus ia aliviar o fardo de Moisés? Deus disse que ia tirar da porção do Espírito Santo que estava em Moisés, ia distribuir. Olha que coisa tremenda. A gente lembra da história de Elias, né, quando Deus pede o dobro, a porção dobrada do Espírito de Elias. A porção do Espírito que havia em Moisés foi dividida para 70. A de Elias duplicou em Eliseu. A de Moisés foi para 70 camaradas. Tal era a ação do Espírito na vida de Moisés. Moisés era um camarada que falava face a face com Deus. É outro nível, querido. É outro esquema. E aí Deus falou assim: Moisés, eu vou tirar um pouco de você, eu vou dividir com outros 70. Só tem uma regra. Os 70 têm que estar na tenda da congregação. No dia tal, no horário tal, naquele momento eu quero eles lá. Ele estando lá, eu vou dar porção do teu Espírito para eles. Então descerei ali, falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Beleza. Está lá. Como que Deus age? Tira de Moisés, distribui para 70. Quando? Dia tal, horário tal. Aonde? Na frente da tenda do encontro, na frente da tenda da congregação. Os 70 foram? 68. 2 não foram. Passa o próximo slide aí, Juliano. No mesmo capítulo, versículo 25 e 26. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Deus tirou do seu Espírito, colocou na pessoa dos outros 70, tirou de Moisés e colocou nos outros. Na hora que aquela unção, aquela ação especial do Espírito Santo de Deus pousou sobre os 70 começaram a profetizar. O texto não diz o quê, mas os 70 começaram a falar das obras, das grandezas, das maravilhas de Deus. Nunca mais falaram tal qual falaram daquela vez. Mas deveriam estar ali. Estavam todos? Não. Porém, no arraial ficaram 2 homens. Um se chamava Eudade e o outro Medade. Tem um povo também que não tem criatividade para pôr nome, né? O que a gente vê de Deus criativo, aí tem gente que não tem criatividade. Aí vai pôr os nomes tudo igual, a gente depois fica com dúvida, né? Mas vamos lá. Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda e profetizaram no arraial. Você consegue entender? Quem deu a regra? Quem deu a regra? Tinha que estar na frente da tenda. Quem deu a regra? Foi o próprio Deus. Se estiver na tenda, naquele horário,
eu vou manifestar e vou distribuir os dons, vou distribuir parte da unção de Moisés na vida dos 70. Querido, quem deu a regra é o único que tem autoridade de quebrar a regra. Deus disse que daria se estivessem na tenda. 2 não estavam, mas o Espírito do Senhor alcançou os 2. Não é bênção isso? Agora vamos fazer uma perguntinha aqui, para mim e para você. Se você quiser até colocar aí nos comentários do Face, vai ficar interessante. Tá, a Mica, o Juliano e a Rachel estão pilotando aí a máquina. Isso, o Enedir está aí, glória a Deus. Perguntas difíceis, manda tudo para o Enedir. Mas vê só, a regra era, tem que estar na frente da tenda no horário tal, para receber a unção do Espírito Santo. O tal do Eudade e do Medade não estavam, eles não foram. Mas Deus deu a mesma unção para eles. Qual que é a tua reação, querido? Você ficaria feliz? Você ficaria contente? Ou você ia começar, está vendo? Por que eles não estavam aqui? Por que não vieram no dia? Por que não vieram na hora? Devia estar dormindo, devia estar atrasado, devia estar fazendo outra coisa. Olha, não dá importância, porque se desse importância, estaria aqui no horário combinado. Como é que Moisés dá para eles a mesma coisa que dá para nós, se nós estivermos aqui? Querido, não foi Moisés que deu. Não foi Moisés que deu. Não era de Moisés, era de Deus. Quem deu foi Deus. E ao invés de nós nos alegrarmos com a ação de Deus, a gente fica com inveja, a gente fica com ciúmes. E não tenta se enganar que você está dizendo que não ia ficar, não, que é mentira sua. Você ia ficar assim, cabra safado. Você ia ficar com raiva. Porque sabe quem ficou? Josué. Josué ficou boladinho. Que slide? Você já está no 10 aí, Juliano? Passa para o 10 e na sequência vamos aí já para o 11. Eles ficaram boladinho. Olha que Josué, camarada especial, está na galeria dos heróis da fé, está lá em Hebreus 11. Gente boa, Josué que lidera o povo, que entra na terra prometida, que distribui as heranças. Josué foi um cara top de linha, foi um servo fiel, foi alguém que recebeu um encargo de Deus e cumpriu com excelência. Mas olha o coração de Josué, se não é parecido com o meu e se não é parecido com o seu. Números 11, 28. Josué, filho de Num, servidor de Moisés. É legal o texto que dá o endereço, o CPF, RG, coloca tudo do camarada, né? Para a gente não ter dúvida. Ah, devia ser outro Josué. Não, é o Josué mesmo. O cara das batalhas, o servo fiel. Um dos seus escolhidos respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-os. Deixa não, Moisés. Não deixa eles agir, não deixa eles profetizar. Eles não estavam conosco, eles não estavam aqui no horário. Eu estava aqui, Moisés, eu mereço. Eles não. Olha a visão de Josué. Agora a resposta de Moisés que é legal, né? Você está com ciúmes? Você está com ciúmes? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta. Tomara que todo o povo do Senhor tivesse o mesmo espírito. Tomara Deus não distribuísse só para os 70. Tomara Deus distribuísse para todo o povo. Querido, você tem que entender que a ação de Deus não cabe nas nossas mãos. A gente não controla. A gente não dita regras. Ah, mas foi Deus que falou que eles tinham que ir para a tenda. Foi. Mas o mesmo Deus que falou, disse que para aqueles 2 não precisava. E você vai ficar chateadinho, boladinho, chateadinho, igual o Josué? O Espírito é de Deus. Ele age do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, no formato que Ele quer. Ah, mas na minha igreja, quem canta, canta assim. Quem prega, prega assim. Quem profetiza, querido, a igreja é do Senhor. E Deus age da maneira que Ele quer. E aí às vezes a gente pensa, né? Não, a questão toda é porque era Josué, o Antigo Testamento. No Novo Testamento é diferente. Quem andou com Jesus tinha um coração diferente. Tinha, filho. Tinha um coração
contaminado. Jeremias vai dizer que a coisa mais trágica, mais desastrosa, mais corrompida é o coração do homem. Jeremias 17, 9. Não tem cura. Por isso que precisa ser trocado o coração de pedra por um coração novo do Espírito. Olha João. Que João é esse? É o discípulo do amor. É aquele que Jesus tinha amizade e encosta no peito. Todo mundo acha João bacaninha, parece um anjinho, né? De tão bonzinho que era João. O texto chama ele de filho do trovão. Casca grossa também. Olha o que o texto vai dizer assim: Mestre, vimos certo homem que em teu nome, olha o destaque. O homem estava fazendo o quê? No nome de Jesus. Vimos uma pessoa agindo no nome de Jesus, no teu nome, expelindo demônios. E nós proibimos, porque não segue conosco. Olha, estava expulsando demônio no nome de João? Estava expulsando demônio no nome de Pedro? Estava expulsando demônio no nome de Tiago? Não, está expulsando demônio no nome de Jesus. E João acha que tem direito de travar alguém que está fazendo alguma coisa no nome de Jesus. Por quê? Porque não anda com a gente. Porque não é igual a gente. Porque não é da mesma igreja que a gente. Então a gente acha que tudo que os outros fazem está errado. Errado está você, infeliz, que fica julgando a vida do outro e não deixa Deus agir do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no formato que Ele quer. Deus é Deus e a gente não entende as coisas que Deus faz. Moisés não entendeu. Josué não entendeu. João não entendeu. Você acha que você vai entender? Para, filho. Para. Olha a resposta de Jesus. Moisés pegou e falou para José, né? Você está com ciúme, né? Você está com ciúme. Olha o que Jesus falou para João. Não proibais. Quem não é contra nós, é por nós. Jesus era um camarada gentil, mais educado, né? Moisés já deu no meio de Josué. Queridos, mas olha, o problema está que ainda não tinha vindo o Espírito Santo. Então, Josué, Antigo Testamento. João, Novo Testamento, mas ainda não tinha o Espírito. Porque depois que veio o Espírito Santo, agora nós temos total entendimento das coisas. E você acha que todo o conhecimento de Deus cabe nessa sua cabeça. Não importa o tamanho do chapéu que você põe, a sua cabeça continua sendo de ser humano. O conhecimento de Deus não cabe na sua cabeça. Não cabe na minha cabeça. Não cabe na cabeça somada de toda a população viva. Porque Deus excede o nosso conhecimento. Pois bem, veio o Espírito Santo, Atos 2. Resolveu o problema do ciúminho. Resolveu o problema de querer encaixotar Deus. De querer controlar o Espírito. Não, resolveu não. Atos 1, slide 12, Atos 1, 20 a 22. Inclusive esse foi o texto base do nosso primeiro estudo. Você que não participou do primeiro estudo, pode pegar lá no site da igreja para entender o que eu vou dizer agora. Mesmo após a morte e ressurreição de Cristo, mesmo depois que o véu se rasgou, ainda há um coração maligno, ainda há um desejo maligno de controlar, de determinar o que Deus faz. Olha o que o texto diz. Porque está escrito no livro de Salmos. Quem está falando é Pedro, tá? Quem está falando é Pedro. Está escrito no livro de Salmos. Fique deserta a sua morada, não haja quem nela habite, e tome outro o seu lugar. Ele estava falando de Judas. Nós éramos em 12, um saiu fora, o texto de Salmos, Pedro interpretou que deveria ser colocado outro no seu lugar. Tome outro o seu encargo. Até aí tudo bem. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia que dentre nós foi levado às alturas, um desses se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Pergunta a você, quem mandou Pedro fazer isso? Primeira pergunta. Segunda pergunta, o que você entende dessa listinha de Pedro? Porque Pedro faz uma espécie de classificado. É quase um anúncio de emprego, né? Precisa ter isso, precisa ter aquilo, tal, tal, tal. Igual muita gente coloca no currículo, né? A pessoa não sabe fazer um mais e menos no Excel e coloca lá, né? Excel avançado. Né? Você coloca no currículo. Pedro fez algo parecido.
é necessário que alguém fique no lugar de Judas. Quem vai ficar no lugar de Judas? Aí Pedro diz, tem que ser um dos que andaram com a gente, tem que ser um dos que andaram com a gente desde a época de João, tem que ser isso, isso, isso e isso. Slide 13. O que Jesus de fato mandou fazer? Está aí o texto. Atos 1, 4 e 5. Comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jesus. Olha o que Jesus mandou fazer. Esperem a promessa do Espírito Santo. Esperem a promessa do Espírito Santo. Pedro esperou? Esperou nada. Foi, tomou as decisões dele e resolveu colocar alguém no lugar de Judas. Espera, Pedro. Espera ser batizado no Espírito. Espera receber discernimento completo. Quem sabe você vai ter uma atitude diferente. Pois bem, não esperou. E aí disse, precisa ser um dos que andaram conosco desde João, a morte, a ressurreição, e viram Jesus ascendido aos céus. O que Pedro estava fazendo? O que Pedro estava fazendo? De fato, slide 14 aí, de fato, Pedro estava colocando o Espírito numa caixinha. Quando Pedro diz assim, olha, tem que ser um dos homens. Ué, não podia ser mulher? Quem disse para Pedro? Tem que ser um dos que andaram conosco. Ué, tem que ser da patota do Pedro? Não podia ser um dos que andaram, de repente, com André, com outros personagens? Não podia ser da turma do Natanael, do Felipe? Tinha que ser dos que andaram com eles, especificamente. Tem que ser como nós. Como assim? Pedro estava falando de um ciclo limitado. Teriam que ser judeus. Teriam que ser homens. Teria que ser da patota deles. Antigo Testamento, Novo Testamento, Josué, Pedro, João. Todo mundo quer limitar a ação do Espírito. Passa mais uma aí. Atos 11. Quando há... E aqui foi o texto base da lição do batismo, o batismo de Jesus no Espírito Santo. Lição 1. A gente viu a conversão de Cornélio. Não que não tivessem outros gentios que se converteram. O texto registra a conversão de Cornélio. Mas eu não ouso, de jeito nenhum, limitar a ação do Espírito, que várias personagens haviam se convertido. A gente tem o outro condenado na cruz, que se converte. A gente tem um soldado que fica encantado e declara que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Eu não tenho dúvida que uma série de pessoas estavam reagindo à ação da pregação de Jesus. Mas Cornélio é o primeiro registrado. Cornélio aceita Jesus, Cornélio é batizado por Jesus no Espírito Santo. Pedro declara que o mesmo Espírito que estava em Cornélio aconteceu igualzinho de quando tinha acontecido com ele, Pedro. E a gente tem aqui a resposta dos demais discípulos e líderes da igreja de Jerusalém. Ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também os gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Se parasse aqui, estava bom. Eles glorificaram a Deus, olha, glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo que chegou sobre nós, também chegou sobre ele. O Espírito Santo que mudou a nossa vida, mudou a deles. O Espírito Santo que selou a nossa vida, selou a deles. Mas é igualzinho a gente. O fato do batismo, sim. Como Deus vai agir na vida de cada um, não. E o que eles fizeram? Ficaram felizes? Ficaram. Mudaram alguma coisa? Não. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam. Fenícia, Chipre, Antioquia. E anunciaram a palavra a quem? Aos judeus. Você consegue entender, querido? A necessidade de limitar a ação do Espírito. O Espírito já tinha visitado não-judeus. Cornélio era uma prova viva que não se pode colocar o Espírito numa caixinha. Eles até comemoraram. Mas na sequência, eles continuaram fazendo a mesma coisa. E parece que eu faço isso, parece que você faz isso também.
Às vezes a gente fica feliz quando uma pessoa aceita Jesus e a gente comemora. Mas se a pessoa começa a desenvolver uma fé em Cristo genuína, mas que tem um estilo de dons diferente do que o nosso, a gente começa a achar que aquilo não é de Deus, não estão conosco, não é um dos nossos, não é do nosso jeito. Querido, não limite a ação do Espírito Santo. No próximo slide, a gente tem aí, né? Será que os dons cessaram? Será que é uma lista específica? Olha, os dons da igreja são esses, porque está aqui escrito, são esses dons. A gente tem no livro de João a humildade do escritor, do discípulo, dizendo assim, olha, Jesus fez e falou muitas outras coisas. Estas estão escritas para que vocês creiais. Além das cartas conhecidas de Paulo, Paulo também trabalhou em outras cidades, em outras regiões. A gente tem no texto de Colossenses, por exemplo, a citação que Paulo escreveu uma carta à igreja de Laodiceia. Mas essa carta não está no cânon bíblico. Mas Paulo cita a carta a Colosso e a carta aos Laodiceia, a igreja de Laodiceia. Queridos, a pessoa que tem um dom é igualzinha a outra pessoa. Virou todo mundo salsicha, 1 quilo de salsicha. Então todo mundo é igualzinho. Quem profetiza, profetiza igual. Quem prega, prega igual. Quem ensina, ensina igual. Quem cura, cura igual. É isso. Se não for igualzinho do jeito que você faz, não serve. Querido, Deus é múltiplo. Deus é diverso. Deus é criativo. Deus é ilimitado. E Deus faz do jeito que Ele quer. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 12, 29. Porventura são todos apóstolos? Todos profetas? Todos são doutores? Todos operam milagres? Todos curam? Todos falam em línguas? Todos interpretam? Procurai com zelo os melhores dons. Se a gente pode procurar, precisa ter zelo, sim. Precisa ter santidade, sim. Precisa ser espiritual primeiro, sim. Precisa ter testemunho, verdade. Mas igual não vai ser, querido. Há dons diversos. E entendo eu que a lista de dons de Deus é incalculável. A lista dos dons é indescritível, é ilimitada. Eu escolhi 30 para ter um começo, meio e fim. Mas eu entendo que a lista vai além desses 30. E se os irmãos depois dão uma olhada na lista, a lista já está lá no nosso site. Se os irmãos lembrarem de algum outro dom espiritual que de repente não esteja naquela lista, me passa, para a gente incluir. Mas vamos ver a diversidade dos dons. Paulo faz 3 listas. A primeira lista que aparece aí para você é a lista do texto de Romanos. E o texto de Romanos, deixa eu ver onde que está exatamente. O texto de Romanos, que está no capítulo 12, a partir do versículo 3, nós temos o texto dizendo o seguinte, que pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, quem repartiu no texto de Romanos foi Deus. A segunda lista que aparece aí para você é o texto de Coríntios. 1 Coríntios capítulo 12. E o texto começa dizendo assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Na lista de Romanos, Deus Pai. Na lista de Corinto, Deus Espírito Santo. A terceira coluna que aparece aí para você é a lista de Efésios, Efésios capítulo 4. Diz assim, subindo ao alto, levou cativo e cativeiro, e deu dons aos homens. Quem subiu? Foi aquele mesmo que desceu. Nós estamos falando de Jesus. Quem repartiu os dons? Em Efésios, o Deus Filho.
Deus Pai, Romanos, Deus Espírito Santo, 1 Coríntios, Deus Filho, Efésios, capítulo 4. Paulo faz uma lista, ou melhor, Paulo faz 3 listas. E aí vem a complicação, né? Porque as pessoas que querem travar a ação do Espírito, querem travar que a lista de dons limita-se a essas 3 igrejas. Ué, e a lista em Gálatas? E a lista em Colossos? E a lista em Tessalonicenses? Por que Paulo não deu outras listas a esse povo? Será que a lista terminou? Será que os dons cessaram? O que a gente pode pensar? Na verdade, querido, só em Paulo nós temos 24 dons. Nessas 3 listas, nós temos 24 dons. Temos alguns que se repetem, outros não. Dons em Roma. O que a igreja de Roma tinha? O que a igreja de Roma precisava? Profecia, serviço ou ministério. A palavra por trás aqui de ministério é diaconia. Dom do ensino, da exortação, dom da generosidade de repartir, dom do governo ou da presidência, aquele que preside, dom da misericórdia, da comunicação e da hospitalidade. Aparece isso lá no texto de Romanos. Quando a gente vai para Corinto, a igreja de Corinto é uma igreja que Paulo ora, louva e elogia ela. Paulo chega a dizer assim, olha, eu vos louvo porque em vocês há todos os dons. Ora, Paulo desce o pau, porque nem para participar da ceia, da comunhão, a igreja se portava bem. Havia partidarismo, havia promiscuidade, havia soberba, etc. e tal. Mas olha a lista que aparece em Corinto. Dom do serviço. A palavra que está por trás é a mesma que aparece em Romano, diaconia. Serviços diversos. Sabedoria. Conhecimento ou ciência. Dom da fé. Dom de cura. Dom de maravilhas. Dom de profecia. Discernimento do Espírito. Variedade de línguas. Interpretação de língua. Dom do apostolado. Dom do socorro. Dom de doutor ou de governo. E ainda, fora do capítulo 12, lá no capítulo 7, aparece o dom do celibato. O dom do celibato é aquele que a maioria dos jovens da igreja tem pavor, tem medo. Né? A gente até vê alguns irmãozinhos ali, mas a turma tem medo, tem pavor. Né? Mica, como que está aí na sua vida? Não, né? Mas assim, não sei se a Jéssica está me assistindo. Jéssica, marca a Jéssica aí, para depois ela ver. Mas, queridos, em Corinto aparecem 15 dons. Dos 15 que aparecem em Corinto, se repete profecia, ministério e governo ou presidência que apareceu em Roma. Os outros não. Aí nós vamos para a lista de Éfeso. A igreja de Éfeso tinha apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. O que a gente percebe? Lembra que nós dissemos, a terceira coluna, Deus age na sua soberania, Deus age como quer, como lhe apraz. Cada igreja vai ter a quantidade e a diversidade conforme o querer de Deus e conforme a capacidade de fé da igreja e da necessidade da sua comunidade. Veja, são 3 coisas: soberania de Deus, medida da fé e necessidade. Todas as igrejas têm gente operando milagres? Não. Todas as igrejas têm gente exercendo celibato? Não. Todas as igrejas têm gente com palavra de sabedoria? Não. O que tem em comum nessas igrejas, e eu destaquei no próximo slide, dos 24 dons, 3 ou 4 dons aqui melhor, tem algum nível de destaque. E Paulo mesmo vai dizer, né? Primeiro apóstolos, depois profetas. Paulo inclusive coloca uma ordem de cronologia. E semana que vem nós vamos ver o primeiro dom. Vai ser o dom de apóstolo. Então você que está acompanhando aí, semana que vem vai ser o dom de apóstolo. Primeiro, Paulo põe uma linha de importância.
uma linha cronológica. Mas, nas 3 igrejas que Paulo faz lista de dons, de novo, ele não faz lista em Gálatas, não faz lista para Laodiceia, não faz lista para Tessalônica, mas nas 3 que ele faz, profecia aparece nas 3. Então é necessário o dom da profecia dentro da igreja. Esse fica mais claro, porque de alguma forma ele repete. O dom do ensino também aparece nas 3 igrejas. Então, profeta, professor, mestre, doutor, o dom de ensino aparece nas 3 igrejas. O dom de apóstolo, que a gente vai ver quarta que vem o que é, aparece em 2 igrejas. Então tem igreja que tem profeta, tem professor, educador, mestre e não tem apóstolo. Mas mesmo assim é igreja de Cristo Jesus. Tem igreja que tem a profecia, o ensino e a diaconia. Por exemplo, a igreja de Éfeso não tem a diaconia. Quando eu for falar sobre a diaconia, eu vou explicar por quê que na igreja de Éfeso não aparece a diaconia. Então você que tem essa curiosidade, fique aguardando as cenas do próximo capítulo. Eu não vou falar hoje. Entendeu? Poderia, mas não vou. Queridos, todas as igrejas têm os mesmos dons? Não têm. Todas as igrejas que têm o mesmo dom exercem igualzinho, tipo salsicha? Não, não exerce. Deus age como Ele quer, do jeito que Ele quer. Olha, na minha igreja faz assim, assim, assado. Glória a Deus. Cumpre um papel? Cumpre um propósito de Deus? Deus seja louvado. Vai fazer igual na outra igreja? Não, não vai. Porque Deus é o mesmo, mas Ele é múltiplo, Ele é diverso. Deus é absurdamente criativo. Deus é absurdamente surpreendente. Você quer pôr os dons espirituais numa caixinha? Você está perdendo o seu tempo. Olha, tem que ser desse jeito. E você cria formatos humanos. E como a gente viu lá no primeiro texto de João capítulo 3, o Espírito é como o vento. A gente tem até alguma noçãozinha, a gente ouve, tem até alguma noção, mas a gente não sabe nem de onde vem, nem como ele age, nem para onde vai. Queridos, nós precisamos estar disponíveis para a ação do Espírito Santo. E a pergunta que eu fiz nos 2 estudos anteriores, eu vou repetir hoje. Você conhece o seu dom? Você tem desenvolvido o seu dom? Porque se você não tem desenvolvido com excelência o seu dom, não é por falta de conhecimento. Isso não te faz inocente. Ah, eu não sabia. Isso não te faz inocente. Isso te faz incompetente. Porque o Espírito Santo tem agido na história do povo de Deus com autoridade, com graça, com diversidade, com multiplicidade, com pluralidade, com muita alegria.